Boa noite, seja bem-vindo à nossa terceira aula da SIM, Semana de Iniciação ao Mercado. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o perfil de risco arrojado. Você assistiu a primeira aula? Na primeira aula nós falamos sobre o perfil de risco conservador. Te falei que você pode, como um investidor de risco conservador, negociar ações, FIIs, que são fundos de investimentos imobiliários, e buscar lucros interessantes a longo prazo, né? Até dei dicas de quais FIIs você procurar. Até te mandei um link de um site onde você consegue olhar o ranking dos fundos de investimentos imobiliários. Link esse que eu vou deixar nesse vídeo aqui também. Como é a terceira aula, eu vou colocar todos os links de tudo que nós vimos durante esses 3 dias, tá bom? Na segunda aula falamos sobre o perfil de risco moderado. E aí eu te falei que agora, além de buscar lucros na bolsa de valores, negociando ações, negociando FIIs, você também vai começar a entender o universo trader e buscar lucros com negociações em swing trade. A maior parte do seu capital estará nas ações e nos FIIs, e uma pequena parte, até falei sobre 5%, você disponibilizar para começar a fazer trade. Assim, você tem investimentos a longo e a médio prazo. Um swing trade, onde você busca abrir suas ordens, mas fechar depois de alguns dias ou semanas ou até meses, para buscar aquele lucro a médio prazo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o perfil de risco arrojado. E hoje nós vamos falar sobre day trade, porque day trade é alto risco. Então, se você ouviu pessoas falando aí, não, tem como você ser day trader de forma conservadora. Não tem. Não. Tem como você manter um gerenciamento conservador, um gerenciamento moderado e um gerenciamento arrojado. Mas você, sendo conservador, operar day trade, muito dificilmente você não vai se frustrar. Porque day trade é sinônimo de alto risco. São para aquelas pessoas que querem buscar altos lucros. Com isso, eles estão se arriscando mais também. E o que eles querem são lucros mais rápidos, a curto prazo. Então hoje nós vamos falar sobre day trade. E essa plataforma que vocês estão vendo aí, deixa eu fazer assim agora. Eu vou me diminuir aqui, colocar bem no cantinho, para não atrapalhar a visão de vocês. Essa plataforma que vocês estão vendo aqui é a plataforma da IK Option. É uma plataforma voltada para opções binárias. Apesar de que você pode clicar aqui e você vai ter acesso ao mercado Forex, mercado de ações, de cripto, de commodities, de fundos. Porém, tudo isso é mercado de balcão, tá? Eu vou falar o que é mercado de balcão para vocês. Dentro do mercado financeiro, você encontra alguns nichos que você vai se conhecendo para começar a negociar. Começar sempre que você quiser. Você vai se conhecendo para descobrir qual que é o braço que mais combina com você. Então você tem a Bolsa de Valores aqui do Brasil, que é a B3, Brasil Bolsa Balcão, onde você negocia suas ações, seus FIIs, né, o mercado à vista. E você também pode fazer day trade, operando no mini índice, o índice Bovespa, e no dólar futuro, no mini dólar. Então você tem esses dois ativos para fazer day trade. E você pode aí, como um investidor com perfil arrojado de alto risco, também negociar na B3. Você tem o mercado Forex, que é o mercado de câmbio de moedas estrangeiras. E você tem o mercado de opções, você tem também de criptoativos, de commodities, são muitas coisas. E você tem o mercado de opções binárias, que é algo mais recente, que é um mercado de balcão. O que significa dizer que é um mercado de balcão? Significa que quando você coloca dinheiro na IKEOption ou em qualquer outra corretora que trabalhe com opções binárias, o seu dinheiro não vai para o mercado aberto. Quando você coloca dinheiro, por exemplo, em alguma corretora que tem liquidez na B3, né, que negocia ativos na Bolsa de Valores, o seu dinheiro ele está indo ali para a B3, está indo para a Bolsa Nacional. Quando você coloca na corretora de Forex, o seu dinheiro está indo para o mercado de câmbio de moedas estrangeiras. Quando você coloca dinheiro na IKEOption, o seu dinheiro está indo para a IKEOption. Então, ele vai ser utilizado
para as negociações internas da IK Option. Então, eu, Félix, estou negociando IK Option, o José está negociando o IK Option, a Marina está negociando o IK Option, e quando eu ganho na IK Option, ela me proporciona um valor X de lucro, que é esse que está apontado aqui na telinha. Agora ela está dando 85%. De cara eu já digo a vocês, só negociem se tiver no mínimo 85%. Se tiver menos do que isso, não negocie, porque vai ficar muito desfavorável para você negociar opções binárias com menos de 85%. O que significa? Que se eu acertar o meu trade, se eu acertar a minha análise, eu vou ganhar 85% sobre o valor que eu investi. Se eu errar, eu vou perder 100%. Entende? Então, se você começa a negociar com payout de 20%, 40%, 60%, quando você erra, para você lucrar novamente, você tem que acertar várias vezes. Então, isso vai deixar você cansado, exausto. Então, você não vai ter uma boa performance. E na IK Option, você tem uma plataforma muito mais dinâmica, muito mais objetiva. Então, você que está começando agora, nas opções binárias, no mercado financeiro, você precisa primeiro aprender. Vou voltar para cá. Você vai precisar primeiro aprender a negociar. Depois que você souber negociar, é que você vai galgar outros nichos do mercado financeiro. B3, Forex, criptoativos, mas para isso você tem que estar muito seguro do que você vai fazer. Então aqui nas opções binárias você tem uma corretora com... Deixa eu só melhorar isso aqui. Vou colocar bem aqui assim, não atrapalha vocês. Você vai ter uma corretora, captura de janela fecha, captura de tela abre, muito mais dinâmica e muito mais objetiva. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui do meu lado esquerdo um botão verde com o nome acima, logo abaixo um botão vermelho com o nome abaixo. Isso significa que você só tem duas opções, ou você clica para cima ou você clica para baixo. Algo bem simples. Eu tenho aqui em cima também, ó, uma janelinha com o nome tempo e outra com o nome valor. Então você vai determinar o valor que você está arriscando e o tempo da expiração da sua análise. Então, se eu estou fazendo uma análise para 5 minutos, eu vou entrar aqui em tempo e escolher a opção que esteja apontando 5 minutos depois da minha análise. Se for para 1 minuto depois e assim sucessivamente. Colocar o valor que eu pretendo arriscar e pronto, escolher se o mercado vai subir ou descer. Mais objetivo do que isso não existe. Impossível. Enquanto na B3 você tem que negociar comprando contratos de índice, contratos de dólar. No Forex você tem que negociar comprando mini lotes, micro lotes, lotes padrões. Cada lote ele varia de acordo com o ativo que você está negociando. Então, é muito mais complexo. Então sempre digo aos meus alunos, está começando o mercado financeiro? Começa por aqui, que é a forma mais simples. Aqui você já vai aprender a fazer uma leitura gráfica. Aqui você vai aprender o que é suporte, o que é resistência, o que é LTA, o que é LTB, o que é zona de confluência. Você aprende tudo que você precisa saber de análise gráfica aqui também no gráfico da IK Option. Não vai escutando esse pessoal que fica dizendo, tem uns traders de B3, opções binárias, cara, é aposta. Tá, beleza. E aí, o que é que tem que aposta? Não tem problema nenhum. Quer queira ou quer não, o mercado financeiro não deixa de ser uma aposta. Eu estou na B3, coloquei lá, comprei 10 contratos no mini dólar, que eu acredito que o dólar vai subir. Eu estou apostando que o dólar vai subir. A diferença é que lá na B3 não tem tempo de expiração, e aqui tem. É isso, não seja hipócrita. Tudo é aposta. O que você tem que fazer é ter gerenciamento. Tá? Você tem que ter gerenciamento. Você tem que ter mentalidade de saber que todo mercado tem um limite. Você aprendeu a negociar? Você está negociando muito bem? Começou a lucrar bem em opções binárias? Está na hora de você subir mais um degrau. Vai para o mercado Forex, vai para a B3, mas faça isso, irmão, de forma gradativa. Não queira colocar o carro na frente dos bois. Tá?
ande direitinho, aí você vai ter sucesso, tá bom? Eu negocio B3, eu negocio Forex. Na nossa rede social, aqui no Instagram, você pode colocar o seu QR Code aqui, ó. Você vai entrar no grupo seleto, você vai entrar no nosso Instagram e você vai fazer o cadastro gratuito aqui na Equeos, tá? Lembra também de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para você ficar sempre por dentro dos vídeos, das aulas que eu estou colocando aqui, tá? Então, no nosso canal, no Instagram, @professor Félix Oficial, eu ensino várias expertises de B3, de Forex, de opções binárias, tá bom? Eu também negocio B3, também negocio Forex e também opero em opções binárias. Não tem problema nenhum. O que você precisa é aprender e eu estou aqui para te ensinar, tá? Então, eu costumo dizer que eu sou bem mais professor do que trader. Porque o trader, a maioria dos traders, eles na verdade querem exibir os seus resultados. Eles querem mostrar que tem, mostrar que ganha, e eles ganham, e eles operam, tudo bem. O professor quer ensinar. O professor quer que você entenda que existe um mercado que é altamente lucrativo e que você pode ter acesso a ele. Então é isso que eu faço. Eu ensino, tá bom? Então, como por exemplo aqui, ó. Bem rapidinho aqui para vocês. Deixa eu voltar para cá. Já tô no canto certo. Ó, vamos esperar essa vela finalizar, esse candle verde aqui, ele vai finalizar com a força de compra, tá? E eu vou entrar com a força de venda posteriormente. Preste atenção. 39, 38, 37, 36, 35. Só que eu vou colocar pouco dinheiro. Ó. Tem 25 reais aqui, vou dar 2 cliques. Dei 2 cliques, tá vendo? Ele subindo mais, eu dou mais 2 cliques. E nesse momento eu fui prejudicado pela corretora, por causa de um delay. O que é o delay? É esse tempo. Se ele subir mais, eu dou mais uns 2 cliques. Vamos ver. Coloquei mais dinheiro aqui. O delay da corretora é justamente esse tempo entre o momento que você clica no ativo e a corretora registra a sua entrada dentro da plataforma. Quando o mercado está muito volátil, ele está rápido nessa subida e nessa descida, tende a prejudicar a sua análise, porque você dá uma entrada, por exemplo aqui, ó, a minha entrada, quando eu cliquei para ela abrir nesse ponto aqui, ó, uma ordem de venda. E onde foi que abriu? Abriu bem abaixo. Então, se o preço finalizar aqui, mesmo assim eu perco, tá? Então eu tive que entrar novamente aqui mais acima para fazer uma proteçãozinha, um preço médio e ver se eu consigo minimizar a minha perda ou ganhar alguma coisa. Por exemplo, só perdi 15 reais. Então eu coloquei 200 reais aqui e só perdi 15 reais. Então isso para mim é excelente. Isso é uma expertise. Isso é algo que você vai aprendendo com o tempo. Eu dei minha entrada, vi que no delay da corretora minha entrada foi prejudicada, eu faço uma proteçãozinha dela, fazendo um preço médio lá em cima. Então, na média dos resultados, eu acabo me beneficiando, tá? Isso você consegue aprender aqui em opções binárias. Não precisa ir para B3, você não precisa ir para o Forex para aprender isso. Quando você for para o Forex, quando você for para o B3, você vai ter já muitas expertises de mercado, vai ser muito mais simples, muito mais fácil você caminhar lá, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre o que você precisa saber, o básico que você precisa saber para começar a negociar. A gente vai negociar aqui hoje ainda, tá? Eu dei só um exemplo de entrada para explicar algumas coisas a vocês. Agora eu vou ensinar o básico que vocês precisam saber para começar a negociar. A famosa lousa, vamos para cá, e agora eu vou deixar ela todinha pretinha. Ó, estamos na minha lousa aqui, que eu tanto gosto, que eu tanto amo, e aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui, ó, lembrando que toda a nossa aula está sendo em cima disso aqui, investidor versus especulador, tá? E na aula de hoje nós vamos falar única e exclusivamente sobre o especulador, que também vai investir, mas a persona dele é de especulação, tá bom? E dentro disso aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre análises gráficas. Análises gráficas. E dentro de análises gráficas, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ação do preço, também conhecido como price action, que é ação do preço em inglês. E vou falar com vocês um negocinho chamado análise probabilística, tá bom? Análise probabilística. Então vamos conversar sobre esses assuntos nessa aula de hoje, tá?
Vocês notaram aí na tela da Equioption que nós temos algumas velas, alguns candles, e esses candles são diferenciados por cores. Vocês viram esse candle aqui, ó, esse desenhozinho aqui, na cor verde. Alguns deles apresentavam pavio ou sombra, que é essa linhazinha que passa no meio, outros não. Vocês viram também esse candlezinho aqui, opa, perdão. Vocês viram também esse candlezinho aqui, ó, um candle vermelho, né? E alguns deles também apresentavam pavio ou sombra e outros não. E é essa linhazinha que passa bem no meio aqui. Deixa eu só desligar o meu celular aqui. Tem um pessoal me ligando, mas eu não vou interromper a aula de forma alguma. Então, deixa eu colocar em modo avião aqui, rapidão. Pronto, modo avião. E o que é que esses candles me dizem? Qual a função desses desenhos dentro de um gráfico? É importantíssimo você saber fazer a leitura de um candle desse. Todo candle ele tem 4 momentos. Ele vai ter um momento de abertura do preço, o momento de fechamento, a mínima do preço e a máxima do preço. Então, quando você está acompanhando o gráfico, você vai observar que se aquela ação, vamos supor que cada candle desse, ele esteja sendo trabalhado em 5 minutos. Isso significa que, desde o momento que ele abre até o momento que ele fecha, passou 5 minutos, tá? E nesses 5 minutos, ó, ele vem aqui para baixo, vai lá para cima, desce de novo, ele se movimenta, ele trabalha em 5 minutos. Então vamos supor que esse candle de 5 minutos aqui, ele foi um candle de ação compradora, ou seja, quando ele finalizou, ele ficou na cor verde. Então isso significa que o preço de abertura foi nesse ponto aqui, a abertura. Ele fechou nesse ponto aqui, ó, fechamento, que é essa parte plana da vela aqui, a parte grossa. Aqui ele foi buscar a mínima do preço e aqui ele foi buscar a máxima do preço. Tá? Bom, vamos supor que esse aqui seja o ativo EURUSD. Isso significa que é euro com dólar americano, tá bom? Então, o que isso significa? Ó, vamos supor que quando esse candle abriu, quando ele nasceu, o euro-dólar estava cotado a 1,18. E aí o que foi que aconteceu? Os investidores disseram, não, está muito alto, 1,18. Vamos baixar esse preço aí. E aí a galera começou a ofertar o ativo, ele começou a cair, até que ele chegou a 1,17. E aí quando ele chegou nesse 1,17, que é a mínima do momento aqui, o pessoal disse assim, não, 1,17 também é muito barato. Então, vamos comprar, vamos elevar esse ativo aí. Então começou a procura desse ativo aqui. É tudo uma questão de oferta e procura. Então a questão da procura desse ativo aqui começou a subir até que ele chegou nesse ponto aqui, ó, 1,20. Quando ele chegou aqui em 1,20, o pessoal, não, 1,20 também está muito alto. Vamos corrigir esse preço aqui. E aí começaram a vender esse ativo até que ele chegou a 1,19. Passaram-se 5 minutos e o candle fechou. Então foi isso que aconteceu, tá bom? Então, o candle, ele vai justamente indicar o preço do ativo. À medida que ele está andando, que ele está se formando, existe uma linhazinha indicando o preço do ativo. É isso que o candle faz. No candle vermelho aqui, você vai ter a mesma coisa também com uma pequena diferença. Se o candle é vermelho, isso significa que a ação foi vendedora. Então, a maioria das pessoas que negociaram ativo naquele período de 5 minutos venderam e não compraram. Por isso que ele ficou vermelho. Então, nesse caso aqui, a abertura dele foi aqui, ó, aqui em cima, tá? Então, foi aqui o ponto de abertura. Aqui embaixo foi o ponto de fechamento. Agora, aqui embaixo continua sendo a mínima e aqui em cima continua sendo a máxima. E tem gente aí que, se está assistindo esse vídeo e é trader, ou melhor, tem gente que, se está assistindo esse vídeo e é operador de opções binárias, pode estar chateadíssimo comigo porque me ouviu falando isso aqui. Deixa eu aumentar esse pavio aqui para ficar melhor a gente trabalhar ele. Vamos lá, eu consigo. Eu sou capaz. Tem gente que vai ficar chateadíssimo comigo. Por quê? A maioria dos operadores de opções binárias, eles pregam, eles lecionam, eles ensinam, eles dizem que no candle vermelho
a máxima é embaixo e a mínima é em cima. Irmão, não diga mais isso, porque isso é uma agressão à matemática, é uma agressão à geometria, é uma agressão ao estudo gráfico, é uma agressão a tudo, à física. Você está indo contra a lei da física, contra a lei do tempo, tudo. Não faça isso. Por quê? Em um gráfico, você tem a linha do tempo e a linha do preço. E você tem um ativo que está sendo valorizado ou sendo desvalorizado, enfim, na mesma pegada do EURUSD. Vamos supor que aqui, ó, o EURUSD esteja 1,15. Aqui, 1,14. Aqui, 1,12. Aqui, 1,17. Aqui, 1,18. Certo? Então vamos lá. Você está na frente de um gráfico. Agora você não vai mais cometer essa gafe, não. Você está na frente de um gráfico. O preço está marcando 1,15. E de repente o preço ele subiu para 1,18. Preste atenção no que eu vou te falar. Ele subiu para 1,18. 1,18 foi a máxima do preço naquele momento. Aquele ativo encontrou uma máxima de $1,18. Isso que aconteceu. Só que o tempo não fechou. O candle ainda está trabalhando. Ele não fechou. E ele começou a despencar até que ele chegou em 1,12. Ele chegou em 1,12. Então ali foi o mínimo do que foi negociado naquele momento, do ativo, foi 1,12. Ali é a mínima do preço, não é máxima, é mínima. E aí depois o candle corrigiu, só que quando ele corrigiu, ele chegou a 1,14. Então, se ele abriu a 1,15 e fechou a 1,14, o candle ficou vermelho. Mas, meu irmãozinho, quando ele desce é mínima, quando ele sobe é máxima. Não queira mudar isso não, cara. Não queira inventar modinha não. É por causa desse tipo de pensamento que as pessoas encaram opções binárias como um jogo e como uma aposta. Porque falta profissionalismo no mercado. Então vamos mudando isso aos pouquinhos, né? Então a única diferença é que aqui é a abertura do preço, aqui é o fechamento do preço, aqui é a máxima, continua sendo a máxima, e aqui é a mínima, continua sendo a mínima. Ó, só dando um adendo, eu não estou falando mal dos operadores de opções binárias que ensinam isso aqui que eu disse não, que aqui é a máxima, aqui é a mínima, tá? Eu só estou dizendo que é errado, só isso. Às vezes você aprende errado e passa a informação errada, tá? Mas nós estamos falando aqui sobre o mercado financeiro, então estamos englobando opções binárias dentro do mercado financeiro. Então vamos profissionalizar o negócio, tá bom? Então olha aqui, a máxima e aqui é mínima. Você vai perceber também que tem um terceiro personagem que é o doji. O que é o doji? O doji é um candlezinho aqui assim, ó, que ele nem fica verde nem fica vermelho, ele fica assim, sem cor, branquinho. Ele pode aparecer com pavio de alta, ele pode aparecer com pavio de baixa, ele também pode aparecer assim, com os dois pavios, de alta e de baixa, tá? Isso aqui, tudo isso aqui vai simbolizar doji. O que é doji? Significa que no mesmo ponto que o preço abriu, ele fechou. Então, ó, as laterais aqui não é o que vão me informar o ponto de abertura e de fechamento. Então aqui, ó. Abriu e fechou no mesmo preço. Abriu e fechou no mesmo preço, abriu e fechou no mesmo preço, abriu e fechou no mesmo preço. Embora esse tenha buscado máximas e mínimas, embora esse tenha buscado mínima, embora esse tenha buscado máxima, mas o que conta é a abertura e o fechamento do preço. Então, esse candle aqui simboliza indecisão. Eu quero até compartilhar uma curiosidade com vocês. Não sei se vocês já perceberam que quando se fala em mercado financeiro, você tem dois personagens bem famosos, né? Você tem o touro, ou bull, é isso?
e você tem o urso. O urso ou bear. O touro, ele representa os compradores. Sabia disso? E os ursos representam os vendedores. Então, o mascote desse candle verde é o touro, o mascote desse candle vermelho é o urso. Por quê? Tem uma historinha bem interessante sobre isso aqui. Olha só. Bem antigamente, quando o pessoal ia minerar ouro, né, saíam das suas casas, passavam muitos dias, semanas, meses viajando na corrida do ouro, eles, para passar o tédio, para se entreterem, perdão, eles iam na floresta, capturavam um touro e capturavam um urso e colocavam eles para brigar. Quando o touro ia atacar o urso, ele fazia esse ataque com os chifres com movimento de baixo para cima. Por isso que simboliza os compradores. A ação de compra, o candle verde, que ele nasce num ponto e sobe, de baixo para cima. O urso, quando ia atacar o touro, atacava com suas garras, fazendo um movimento de cima para baixo. Por isso que representa a ação vendedora, que é quando você está ofertando o seu ativo e aquele ativo está caindo. Ele nasce aqui, ele abre aqui no ponto e começa a cair de cima para baixo. Por isso que é o touro e o urso, tá bom? Então, isso aqui que eu expliquei para vocês é o que eu chamo de anatomia dos candles. Eu vou colocar aqui para vocês. Anatomia dos candles, tá? De uma forma bem simples e bem resumida, a anatomia dos candles, onde você aprende de uma vez por todas para que serve aí um candle desse aqui, tá bom? E dentro desse conhecimento, você consegue operar, negociar por um tipo de análise chamado Price Action, que é a ação do preço, onde você começa a localizar pontos máximos, pontos mínimos, pontos de abertura, pontos de fechamento, e determinando, deixa eu sair daqui, e determinando, né, zonas de suporte, zonas de resistência, zonas de compra, zonas de venda. Quando, com aquele conhecimento também, ainda com aquele conhecimento, você consegue negociar através de análise probabilística, porque você tem noção de volume de compra e de volume de venda. Tá? Então, análise probabilística, galera, é uma forma muito simples de você negociar no mercado financeiro, porque você começa a analisar o mercado de acordo com o volume que está sendo, de dinheiro que está sendo injetado naquele momento. Então é mais simples de você entender, é mais simples de você negociar. Vamos já algumas entradinhas aqui, tá bom? Eu vou determinar um valor que eu vou colocar em risco aqui para ensinar a vocês, para que o vídeo não fique muito longo. Eu não vou dar tantas entradas assim, porque eu quero um espaço de tempo entre uma entrada e outra para ir explicando a vocês o porquê que eu estou fazendo aquela entrada. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher um ativo que esteja pagando bem. Então, todos esses ativos aqui estão pagando bem, 85%. Lembra que eu falei que abaixo de 85% você não negocia? 85% você negocia. Então, é um ativo que está pagando bem. A segunda coisa que você tem que observar, nós estamos em opções binárias. Isso para nós é positivo. Porque se você abrir uma ordem e o fechamento dessa ordem for no mesmo preço da sua abertura, o dinheiro volta para você, você não perde nada. Já na digital, você perde, tá? Então fica a dica aí, bem interessante para você. Essa é a segunda coisa que você vai observar. A terceira coisa que você vai observar é escolher o ativo que você vai negociar. No EDA, estratégia direcionada acompanhada, você aprende a fazer uma catalogação para filtrar os melhores ativos. E você também faz essa catalogação para filtrar os melhores horários. Esses horários que você vai negociar e ter um resultado muito melhor. Estratégia direcionada acompanhada. É um curso que eu tenho chamado de EDA. No EDA você também aprende as expertises de gatilhos de entrada de análise probabilística, tá bom? Então, quando eu crio um EDA, eu sempre escolho um tipo de estratégia para esmiuçar no EDA. Porque no EDA, galera, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar na tua mão e vou caminhar com você dentro daquela estratégia. Por isso que é estratégia direcionada acompanhada. É uma estratégia específica
que eu vou te direcionar para utilizar ela e vou fazer o acompanhamento dessa estratégia. Tudo isso eu faço no EDA. Eu vou dar algumas entradinhas aqui para vocês, baseado no EDA, tá? Baseado nas estratégias direcionadas acompanhadas. No EDA também você tem acesso a uma aula de gerenciamento emocional e gerenciamento de risco incrível. Deixa eu diminuir aqui a entrada, que a gente vai dar alguns cliques aqui. Nesse exemplo aqui, por exemplo, do Euro JPY, nós vamos entrar vendido, certo? Nós vamos entrar vendido, porque eu acredito que vai haver um volume de venda. Então, ó, eu dei 2 cliques aqui na mudança da vela. Se ela sobe, eu dou mais 2. Até R$50 eu coloco, tá? Coloquei 40. Vamos ver se ela sobe mais um pouquinho para eu dar mais um. Então, um piquezinho assim, eu dou mais um. Ah, parece que não. Então, o que acontece? Por que é que eu divido essas minhas entradas? Porque a estratégia que eu ensino no EDA, ela é baseada no volume de negociação, e aí você vai trabalhar na correção do preço desse volume. Tá? Só que essa correção ela pode aparecer na primeira vela, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, porque nós estamos trabalhando com um gráfico de 1 minuto. E o gráfico de 1 minuto ele é um gráfico de muito ruído. O que significa dizer que ele é um gráfico de muito ruído? Ele é um gráfico que tem mais volatilidade. Então eu posso estar com a análise correta, só que não deu na primeira vela, só deu na segunda ou na terceira. Então eu acabo distribuindo a minha entrada em alguns momentos do mercado. Só que eu só faço isso em 2 velas. E isso faz parte do gerenciamento. Ganhamos R$34. Eu faço isso em 2 velas, porque isso faz parte do gerenciamento. Ah, por que você não faz isso fica fazendo até acertar? Não é assim que funciona. Aí você está voltando para a questão de aposta. E acontece de você pegar, vou dar um exemplo aqui clássico que aconteceu hoje. Aqui, ó. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas de venda. Se você tivesse aqui dizendo, vai dar compra, vai dar compra, vai dar compra, vai dar compra, só na 9ª vela. Se você tivesse colocando, como eu aqui, coloco até R$50 em cada vela dessa, se você estiver colocando R$50 em cada vela dessa, ó, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450. Você estava perdendo aqui R$450, então não vale a pena. O que é que você precisa fazer? Você precisa determinar o seu plano de ataque, a sua ação de negociação. Depois que você determina o seu plano de ataque, porque não é porque eu tenho um perfil arrojado, não é porque eu gosto de arriscar alto, que eu vou também jogar poker e pagar para ver. Não é assim que funciona. Eu tenho que determinar o meu alvo. Determinei o meu alvo, qual é o meu plano de ataque para alcançar aquele alvo? O que é que eu vou utilizar? Vou utilizar a estratégia de probabilidade. Show! Então eu já sei que eu vou trabalhar sobre o volume de negociação. Então tem ativos que não vai ter volume, esses ativos eu não negocio. Tem ativo que vai tá muito volátil. Eu tenho que ter outra estratégia de ataque nesses ativos mais voláteis. Eu tenho que contar também com o delay da corretora, que é aquele momento que eu dou o clique, só que a corretora computa meu clique depois. Às vezes, o mercado está com uma volatilidade tão alta, tão grande, que ele abre em gap. O que é gap? Gap é um espaço entre o ponto que ele deveria abrir e o ponto que ele realmente abriu. Chamamos de gap. E nesse gap, nesse espaço, eu posso perder dinheiro, né? Porque meu ativo pode não abrir no canto onde eu gostaria. Então eu preciso fazer o quê? Divisão de cliques. Então se eu quero colocar R$50, até R$50, eu vou colocar ali R$10 e vou dar até 5 cliques naquela vela. Eu vou ter aquela vela, vou ter outra vela também para negociar. Deixa eu ver outro ativo aqui, para ver se dá para fazer outro exemplo aqui com vocês, tá? Vou permanecer no Euro JPY mesmo. Então, entende? Eu dou entradas de acordo com o que o mercado vai conversando comigo. Então o mercado diz assim, olha, muita gente já comprou esse ativo, precisa ter uma correção. Porque imagina, se um ativo ele só tiver compra. Se o dólar só tivesse compra, em um dia o dólar saia de R$5 para R$20. Não pode. Ele tem que corrigir. Então, o mercado começa a me dizer, Félix, tá tendo muita compra, tá na hora de uma correção, é a hora de tu ganhar uma grana aí. Aí eu vou e coloco uma grana. Por que você não coloca logo tudo para já ficar milionário? Porque não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. O mercado financeiro, ele é soberano, ele pode estar dando uma indicação de correção, mas de repente aconteceu alguma coisa, uma notícia, ou algum investidor louco aí achar que não, que o mercado tem que subir mais e injetar muito dinheiro no mercado e ele disparar. Então não é assim que funciona.
As análises servem para você minimizar os seus momentos de erro e otimizar os seus momentos de acerto. É para isso que serve. Então, nós tínhamos análises muito assertivas demais. Tem que estar dentro de um gerenciamento também compatível com aquela análise, tá? Então, vamos ver. Euro JPY aqui, se a gente dá outra entradinha. Estamos dando entradinha pequena. A ideia aqui é te ensinar a negociar. A ideia aqui não é mostrar que eu posso ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais aqui para você. Eu estou com uma banca de 9 mil. Essa banca começou com 3.000. Hoje ela está com 9.000. É fácil eu pegar uma banca de 9.000 onde eu tenho 6.000 de gordura e ficar arriscando 500 reais aí. Então, é muito fácil. Você que está começando agora talvez não tenha esse dinheiro para arriscar. Aí eu estava conversando com vocês e esqueci de entrar aqui. Ó. Aqui era uma ordem de compra. Se esse candle descer mais um pouquinho, eu entro novamente. Se ele descer e ficar vermelho, aí eu entro no próximo candle. Mas se, já está corrigindo bem interessante aí. Acho que a gente perdeu a entrada mesmo. Não tem problema. Vamos ver outro ativo aqui. Tá tudo dando certo aqui na estratégia. Quem já é meu aluno, só em olhar o ativo já está entendendo o que é que eu estou falando. Que está tudo dando certo na estratégia. Opa, ó, uma oportunidade para a gente. Vamos ver? Não. Ele tem que finalizar vermelho, galera, para ser uma oportunidade para a gente. Vamos torcer que ele finalize vermelho só para a gente não. Não finalizou, não. Então, não tem entrada aqui, não. Vamos ver aqui. EURUSD e AUDCAD. EURUSD, ó, EURUSD tinha finalizado vermelho, né? Dava para ter entrado, mas foi muito rápido. Não tem problema nenhum. A gente espera mais um pouquinho, tá? São tipos de análises que elas são assertivas, mas você tem que seguir o beabá. Tem que fazer direitinho. Como, por exemplo, se eu fosse negociar aqui por price action, que é aquela questão da ação do preço que eu falei para vocês, aí eu teria que fazer aqui, ó, alguns traços de tendência, suporte, resistência e procurar negociar nos melhores pontos de entrada para cada tendência. Então, ó, você vê que isso já demora um pouco mais, tem que ter uma expertise maior, você tem que saber o que é que você está marcando, por que é que eu estou fazendo isso, por que é que eu estou mudando o tempo gráfico, por que é que eu estou procurando o preço nesses outros tempos gráficos, tudo isso você tem que saber fazer para ter um resultado bom nas suas negociações. Enquanto lá em análise probabilística é bem mais simples, né? Você só abre e no momento que você abre o gráfico, você já tem uma noção do que é que você vai fazer. Então aqui seriam entradas baseadas na exaustão do preço, né? Euro JPY, vamos ver como é que ele está. Ó, ele despencou, viu como a análise de venda estava bem corretinha? Ele despencou legal aqui. Vamos ver se a gente entra nele novamente. Ó, a ação do preço. Sim, outra coisa interessante que vocês podem fazer em opções binárias é aumentar o tempo aqui. Ó. Eu quero fazer minha análise, mas não é para tão rápido assim. Eu quero fazer uma análise mais longa. Você pode colocar aqui, ó, análise para 5 minutos. Não importa. Você pode fazer muitas coisas aqui em opções binárias. Né? Tudo de forma bem objetiva, bem dinâmica. EURUSD e EUROJPY. Vamos ver se a gente entra em algum desses ativos aqui. Vocês estão notando que esse ativo está com a inclinação mais para baixo que para cima? Isso significa que a tendência atual dele, a curto prazo, é de venda, é de queda. Então, quando você dá ordens de venda, a probabilidade de você acertar é bem maior. Mas você não vai se basear nisso para negociar, você vai se basear pelo volume, que é o que eu ensino no EDA. Né? Olha, mais uma vez falar aqui para vocês, já se inscreveram aqui nos QR Codes? Não perca tempo. Grupo seleto, cadastre-se na IKEOption e
entre no nosso perfil do Instagram. Você vai ficar sempre por dentro de tudo que a gente postar. Eu estou criando uma nova série lá no Instagram, onde eu vou fazer uma série de aulas gratuitas sobre assuntos bem interessantes. É importante vocês acompanharem também, tá bom? Mas vamos lá. Vamos ver se a gente entra novamente no EuroJPY. Vamos ver se ele dá essa mudança aqui. Diga, não vou conversar mais com vocês agora não, cara. Senão eu vou perder a entrada de novo aqui, tá? E já perdi duas entradas boas aqui. Essa pode ser até a entrada ruim, né? Eu já perdi duas boas. Então não vou conversar com vocês mais não. Ó, isso aqui é uma ordem de compra, tá? Então eu vou dar aqui 2 cliquezinhos, tranquilo. O clique foi... Ó, lembra que eu falei sobre aquela questão dele da corretora? Ó, não sei se vocês perceberam. Depois vocês voltam o vídeo aí. O clique, ele foi aqui, ó. Deveria ter sido aqui. Só que onde foi registrada a minha entrada? Mais acima. Isso aqui foi uma ordem de compra. Então, se o meu clique tivesse sido aqui, eu estaria numa vantagem muito maior. Mas não foi. Foi lá em cima, né? Mas vamos ver o que, é que vai acontecer. Deu para fazer 2 cliquezinhos aqui. Agora não dá mais. Se ele terminar vermelho, a gente entra novamente. E aí nessa outra entrada, de acordo com o gerenciamento pessoal que eu tenho, eu posso colocar até R$ 80. Porque lembra que eu coloco até 50 por vela? Então eu posso colocar até 80. Isso significa que eu tenho que colocar 80. Isso vai de acordo com o que o ativo está me apresentando, que é o que eu ensino no EDA. Então vamos ver aqui, ó. Já vou deixar pronto a entradinha aqui, é só clicar em outra opção e fica ligado no tempo aqui, ó. 3, 2, 1, entrei. Já dei de cara 4 cliques, se ele descer, eu dou mais alguns, tá? Vamos ver se ele vai descer um pouco, mais 2 cliques. Pronto, coloquei R$ 60. R$ 60 com 20, 80, não vou colocar mais também, tá? Eu vou aguardar uma nova oportunidade. Vamos ver o EURUSD como é que tá. EURUSD e AUDCAD. Certo? E vamos esperar o resultado do EUROJPY, que está aqui. EUROJPY que está subindo aos pouquinhos, não sei se vai ter força para fazer essa correção agora. Lembra que eu falei que ele estava com uma predisposição para venda, porque estava com aquela inclinação de venda, mesmo assim eu entrei com compra, porque a minha entrada, o meu gatilho de entrada não é por essa questão da tendência do mercado, é outra coisa. Só que se o meu gatilho de entrada coincidir com a tendência do mercado, aí é muito melhor para mim. Ó, só perdi 23, tá? Só perdi 23 aqui, por causa daquela questão da proteção que eu falei. Então, vamos aguardar um outro momento de uma outra entrada. Deixa eu ver como é que está aqui no EURUSD. EuroJPY. Só que agora, gente, aconteceu algo interessante aqui no EuroJPY, tá? A minha análise, ela tem um índice de assertividade muito alto mesmo. Então, se eu, fazendo essa análise, eu acabei de perder, eu posso até fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Vamos colocar uma marcaçãozinha aqui, vermelho, né? Vermelho seria pare. Nesses pontos aqui, ó. Eu perdi aqui e perdi aqui, né? Então, vou colocar uma marcaçãozinha aqui. Que é para eu entender que, de acordo com a minha estratégia, nesse momento aqui eu perdi. Isso, para mim, os meus alunos vão entender o que é isso. Isso serve para mim como um alerta, um gatilho de uma entrada forte na próxima análise de probabilidade. Se esse ativo estiver dando esse tipo de padrão. Ah, e falando sobre o padrão, o mercado financeiro ele obedece um padrão. Ele obedece um padrão. Qualquer que seja a técnica que você está utilizando para negociar, qualquer que seja a análise que você está fazendo, essa análise sempre vai obedecer um padrão. Então você tá negociando price action, pontos de suporte e pontos de resistência. E você vê que tem um ponto ali, tem um preço determinado, que o ativo ele toca nele e não consegue passar, aquilo é um padrão. Então os padrões se repetem. Aqui, a análise probabilística é a mesma coisa. Quando eu faço esse risquinho vermelho aqui, eu estou fazendo a marcação de um padrão específico. Então, os padrões eles se repetem, tá? Eu não olhei aqui esse ativo, vou dar uma olhadinha rápida para ver como é que está o padrão dele aqui, o padrão de loss, como nós chamamos, né, quando você perde a entrada, chama de loss. Deixa eu ver como é que está o padrão dele aqui.
Vamos aguardar ele. Vamos dar outra entrada aqui, tá? Ó, agora o meu gatilho de entrada está coincidindo com a tendência do mercado. Agora é uma entrada de venda. Então eu tenho chances até como eu coloco até 100, né, 50 em cada vela, eu vou até aumentar aqui o meu stack aqui, ó. Eu vou arriscar um pouco mais aqui, porque o meu padrão de risco não é arrojado, eu vou arriscar um pouco mais aqui, ó. Já dei 2 cliques de cara aqui. Se ele subir, eu dou mais 2 cliques aqui. Ó, já coloquei 50 reais de cara. Se ele subir, eu vou colocar mais 50 reais. Eu estaria arriscando 100 reais já de cara aqui na primeira vela, tá? Então aqui eu arriscaria, ó, vamos ver se ele vai subir um pouco mais. Subiu, pronto. Coloquei mais 125. Agora eu não coloco mais. Agora eu aguardo essa vela finalizar. Se ela finalizar verde, não tem problema nenhum. Eu entro na segunda vela, tá bom? Sem problema nenhum. Eu posso ficar até com R$ 8.500 na minha conta aqui, que isso não vai ferir. Eu vou conseguir dormir tranquilamente. É o gerenciamento, tá? É o gerenciamento. Como eu falei, eu estou bem confortável, porque eu tenho 6 mil de gordura aí de lucro nessa conta. Mas vamos ver. Ó, 15, 14, 13, 12, 11. Faltam 10 segundos. Se ele subir aqui, eu vou perder. E aí eu entro na próxima vela. Já vou deixar pronto aqui. Vou até aumentar um pouquinho aqui. 3, 2, 1. Pronto. Ó, eu ganhei, tá? Eu ganhei dinheiro aqui. Mas se eu quiser, eu posso entrar aqui novamente, porque a minha análise é uma análise de venda. Então eu vou entrar com um pouco aqui, mas só se ele subir aqui eu entro. Vamos ver se ele vai subir um pouquinho. Eu quero que ele fique verde só um pouquinho para eu entrar vendido. Eu tenho que fazer isso? Ó, entrei com 50, foi muito boa essa entrada. Mais 50, pronto. Coloquei mais 100 reais aí, sem problema nenhum. Deu tempo? Não deu tempo. Deu tempo de colocar mais não. Então só coloquei 100 reais aqui. Por quê? Porque a minha análise era uma análise de venda. Então, como eu tenho um perfil de risco arrojado, aí eu arrisquei mais. Mas você que está começando agora, e você começa a utilizar essa estratégia, você já ganhou nessa vela aqui. Então você não precisa entrar na próxima não. Você já pegou o seu lucro, tá? Eu entro porque eu tenho um gerenciamento, tenho gordura de lucro ali e sigo o meu gerenciamento direitinho, tá? Então, ó, perdi 100. Observa como é que funciona os negócios. Eu estava lucrando, resolvi entrar, perdi 100, não tem problema nenhum. O que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer outra marcação dessa aqui para mim. Outra marcação dessa. Eu vou continuar no EuroJPY, tá? Nós vamos dar agora a terceira e última entrada. Lembra que eu falei para vocês que até se eu ficar com 8.500 aqui não vai me ferir nem nada? Então o que é que eu tenho? Eu tenho 416 reais aqui para colocar. É o que eu tenho, tá? 416 reais para colocar. Se eu colocar esses 416 e perder, eu não vou negociar mais não. Eu obedeço o meu stop loss. Era o que eu estava disposto a perder no mercado para estar aqui ensinando para vocês. Então eu paro. E se eu ganhar, eu paro também, porque aí eu bato minha meta de lucro. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, R$ 416,79. Eu entro aqui, ó, na calculadora e boto esse valor aqui, ó, 416,79. E aqui eu vou botar um coeficiente, deixa-me ver, de 8. Então, eu tenho direito a dar 8 cliques, tá? Eu tenho direito a dar 8 cliques. Vou dividir aqui, então, 52,10. Então, eu dando 8 cliques de R$ 52,10, eu chego no meu stop loss. Isso é uma expertise que você tem para que você possa controlar o seu gerenciamento. Então, vamos lá. Vamos ver o que é que acontece. Vamos esperar um pouco, o mercado tem que trabalhar, eu tenho que observar o volume de negociação, se ele está dando uma indicação de volume de compra, uma indicação de volume de venda. Então, a próxima vela vai nascer agora, e essa próxima vela, ela vai ser determinante para mim. Ela é quem vai me dizer se eu vou entrar comprado ou se eu vou entrar em vendido. Que essa vela é que vai dar a exaustão do preço, tá bom? Então, vamos ver. Ó, só para te explicar, se ela finalizar vermelha, eu vou entrar comprado. Mas não é porque ela finalizou vermelha, é porque em um contexto geral, a venda está, teoricamente, exaustiva. Vai haver uma pequena correção. Se ela finalizar verde, aí eu vou entrar vendido.
que significa que esse momento de compra aqui, ó, esse momento de compra aqui ainda está imperando. E nesse ponto que ficou verde, ele ficou exaustivo. Aí eu entro vendido. Então vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Lembra que eu posso dar 8 cliques, tá? Ó, provavelmente vamos ver o que é que vai acontecer. 37, 36. Entrei comprado, porque ela terminou vermelha, como eu havia dito. Coloquei R$ 156, tá? E dei apenas 3 cliques. Eu posso dar mais 5 cliques. Posso dar mais 5 cliques. Vamos ver o que é que vai acontecer. Nisso, você vai organizando uma planilha de negociação, uma planilha de gerenciamento, e você vai registrando todas as suas entradas nessa planilha. Agora não tenho mais como colocar dinheiro. Se eu quiser colocar os meus outros 5 cliques, eu coloco na próxima vela e organizo uma planilha. No curso EDA, Estratégia Direcionada Acompanhada, você recebe todas essas planilhas, você recebe links de ferramentas auxiliares, você recebe, tem aulas de como você alimentar suas planilhas, tudo direitinho, tá, galera? Então, olha só, 8, 7, 6, 5, 4, 3, só faltam 2 segundos, 1. Então, colocamos aí mais um pouco de dinheiro no bolso, tá bom? Então, isso aqui que eu estou fazendo, tá, de uma forma bem rápida, é só para que vocês entendam que quando você tem uma estratégia e segue um gerenciamento, mesmo você tendo um perfil de risco arrojado, você acaba protegendo o seu capital. Observa, R$ 9.049. Eu estou até tendo lucro aí. De acordo com o valor que nós começamos aqui, eu estou até tendo um pouco de lucro aqui. A intenção não é lucrar, a intenção é ensinar a vocês, mas aqui você já entende que dentro de uma estratégia lógica, você consegue obter lucros. Ah, Félix, você deu umas entradas que você perdeu, eu já tinha entrado em desespero, eu já tinha colocado tudo para recuperar. Isso é o que nós vamos trabalhar com vocês na EDA, Estratégia Direcionada Acompanhada, tá bom? Eu estou falando tanto de EDA, porque é o seguinte, amanhã nós vamos liberar o carrinho da Hotmart e você vai poder comprar com desconto o curso EDA. Esse curso, estamos no pré-lançamento dele, e é amanhã o pré-lançamento. E como é pré-lançamento, deixa eu até conversar um pouquinho com vocês aqui. Nós estamos no pré-lançamento dele, que é amanhã, e como é pré-lançamento, você vai ter a chance, a oportunidade de comprar ele com um desconto incrível no pré-lançamento do EDA, tá bom? Então aproveite essa oportunidade. Fica ligado nas redes sociais da gente, fica ligado aí no Instagram, no grupo seleto. Não faz parte do grupo seleto? QR Codezinho aí, entra no grupo seleto. Ou clica no link que eu vou colocar na descrição. Porque nós vamos já todas as informações de como você adquirir o EDA e já lucrar enquanto está. E já lucrar enquanto você está. Aí eu tenho que fazer tudo de novo aqui, senão eu não sei onde é que eu estava aqui. E já lucrar durante o seu período de aprendizagem. Isso é importante. Você vai lucrar durante o seu período de aprendizagem. Tá bom? Euro JPY, vamos dar uma voltinha nos outros ativos aqui, ver o que acontece. Aldecade, Euro USD. Euro USD acabou de dar, dentro da nossa estratégia, acabou de dar um sinal de loss aqui na entrada passada. Nós não entramos, né? Mas se tivéssemos entrado, teríamos perdido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E Euro JPY provavelmente não, com certeza é um sinal de venda aqui no Euro JPY dentro da estratégia. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Euro USD, Euro JPY, ordem de venda no Euro JPY e no Euro USD nós teremos aqui uma ordem de venda também.
tanto o Euro USD como o Euro JPY está apontando uma venda. E vamos dar essa entradinha aqui, dar essa negociada aqui. Nós vamos para o Euro JPY porque ele está com um volume maior, tá? Então vamos entrar aqui, não vou diminuir aqui a entrada, né? Já dois cliquezinhos aqui de venda. Se o mercado sobe, eu volto a negociar, colocar. Eu ia colocar 20, acabei colocando 12, não tem problema. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vou colocar 30. Se ele subir, eu volto a negociar, tá? Mas isso tem que acontecer antes dos 10 segundos, antes desse tempo aqui, ele zerar. Vamos ver se eu vou conseguir. Subir mais um pouquinho, não deu. Agora, eu só volto a negociar se essa vela finalizar verde, aí eu volto a negociar vendido novamente na próxima vela, tá? E aí eu coloco valores maiores, tá? Vou aumentar o stack aqui. 13 segundos e o EURUSD, como é que tá? EURUSD, a ordem de venda também, ó, tá comprando. Euro JPY 5, 4, 3, olha, 2, 1, ganhamos. Mais R$20,40 aqui. Então, é justamente nesse princípio, de você seguir exatamente a estratégia e um gerenciamento adequado da sua estratégia, que você vai aos poucos conseguindo lucro, né? Mas isso não quer dizer que você tenha, galera, ó, o maior problema de quem está negociando, principalmente operando opções binárias, é porque se deixa levar pelo mercado. Se deixa levar pelo mercado e acaba entrando na ideia de aposta. Então, por exemplo, nós tínhamos algumas entradas aqui, acertamos as nossas entradas e de repente você pensa, caramba, eu estou com muita sorte hoje. Eu vou dar uma entrada agora de R$1.000. Eu estou ganhando 6 mil, mesmo dando R$1.000, você perde. E aí você diz, caramba, eu estava lucrando, perdi R$1.000, eu tenho que recuperar esse dinheiro. Vou dar uma entrada de R$2.000 e perde. É assim que você quebra a conta. Então você não pode fazer isso. Você tem que ter um gerenciamento e trabalhar dentro do seu gerenciamento. Galera, é o seguinte. Hoje nós falamos sobre um perfil de risco arrojado. Você quer aprender mais? Você quer aprender todas as expertises, os gatilhos de entrada, como você pode negociar, como você faz um gerenciamento, como você calcular a sua meta diária de ganho, como você vai fazer para catalogar a estratégia e ver qual é o melhor ativo de você negociar e negociar de uma forma simples com essa estratégia de probabilidade. Então você vai adquirir o curso EDA, Estratégia Direcionada Acompanhada, que nós estamos no pré-lançamento desse curso. Você que preencher o formulário de inscrição lá no Instagram, você vai receber no seu e-mail e no seu WhatsApp todas as informações de como adquirir esse curso. Eu vou deixar aqui também na descrição do link aqui do vídeo, desse vídeo que você já assistindo, para você ter acesso também às informações de como adquirir esse curso, tá bom? Fazendo isso, você vai ter acesso a todas as aulas de como você faz análise probabilística e tem uma assertividade incrível. Você vai ter acesso a aulas de gerenciamento para saber como você vai gerenciar seu capital da melhor forma, para você não estar colocando em risco todo o seu capital, tudo de forma responsável e profissional. E você também vai ter acesso a operações ao vivo comigo. E nas operações ao vivo, eu apenas não dou entradas para ensinar. Eu dou entradas baseadas em um gerenciamento para a gente lucrar e lucrar valores bem interessantes, tá? Então, aproveita e adquire o EDA, para você ficar por dentro de tudo, aprender uma nova forma de negociar, mesmo com gerenciamento arrojado, mesmo com um perfil de risco arrojado, negociar de forma responsável, protegendo o seu capital. E ainda vai ter momentos que só os alunos de EDA poderão operar ao vivo comigo, sem delay de YouTube, é ao vivo pelo Zoom. Eu vou entrando e vou dizendo, galera, vamos entrar aqui, vou colocar tantos reais, a gente vai lucrar tanto, e você vai entrar, você vai lucrar comigo também. Primeiro você vai estudar, você vai aprender todas as expertises e todos os gatilhos, e depois você vai operar comigo. Esse é o EDA, Estratégia Direcionada Acompanhada, pré-lançamento. Para você que está assistindo o vídeo, você está sendo privilegiado, porque vai pegar os melhores momentos da estratégia, tá bom? Então, não fica de fora. Adquira o teu EDA agora.
Ah, Félix, como é que eu faço para adquirir o EDA? Aqui no link da descrição vai ter todas as informações necessárias para você adquirir o seu curso com relação a valores. Super desconto que nós vamos liberar para vocês, então vocês vão comprar o EDA com desconto incrível. E lembra, galera, ó, se inscreva no canal e ative o sininho, porque mesmo depois que você comprar o curso e saber operar, você vai acompanhar todos os nossos vídeos de aulas, de dicas, de gatilho de entrada, tudo de forma gratuita, mas você vai ter que estar inscrito para receber o sinal de quando chegar. Pega aqui teu celular e escaneia aqui também, ó, os QR Codes para você participar de todas as nossas redes sociais. Essa foi assim, sistema de iniciação, semana de iniciação ao mercado financeiro. Parabéns por ter ficado até aqui. Espero que você tenha entendido tudo que nós conversamos nesses 3 dias e que você tenha muito sucesso nas suas operações, nas suas negociações. E conte comigo para te orientar, te guiar e estar sempre ali pegando na tua mão para te ensinar o melhor caminho de obter lucro no mercado financeiro, tá bom? Fiquem com Deus, galera. Opa, um ponto de entrada aqui, ó. Vamos ver se a gente dá um ponto de entrada aqui. Ah, não acredito que perdemos essa entrada. Uma entrada de compra linda. Se esse candle descer mais um pouco, eu vou comprar, tá? Só que ele tem que descer bem. Ele tem que ficar vermelho. Aí, comprei. Coloquei 100 reais. Se ele descer, eu vou colocar mais 100 reais. É um ponto de entrada forte aqui. Não deu para colocar mais 100 reais, só deu para colocar 100 reais mesmo. Mas um ponto de entrada muito forte. E lá na EDA, Estratégia Direcionada Acompanhada, eu vou te explicar por que isso foi um ponto de entrada forte. Vamos ter muitos momentos como esse de ponto de entrada, tá? E aqui, ó, pode ver que eu coloquei um valor bem maior, porque realmente era um ponto de entrada muito forte dentro da nossa estratégia. Queria até colocar mais, mas ele não me deu a oportunidade de dar mais cliques. Mesmo assim, lucramos aí R$85, né? No finalzinho, eu já tinha até me despedido de vocês. Mas é isso mesmo. Valeu, galera. Sucesso a todos.